Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Atic, engenheiro de computação, desenvolvedor de sistemas. Nas horas vagas eu sou professor. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre algo que acontece quando você está desenvolvendo Python com o VS Code, que é o problema do Virtual Env. Para resumir, o Virtual Env é um ambiente virtual do Python, onde eu posso modularizar o meu interpretador sem prejudicar as bibliotecas que vêm instaladas no interpretador padrão. Então, dessa forma, se eu tiver projetos que necessitam de bibliotecas diferentes no meu aplicativo, quando eu executar o pip para poder instalar uma biblioteca, eu simplesmente vou isolar um aplicativo do outro. Então, se eu tenho um aplicativo que utiliza bibliotecas para transformação de dados, inteligência artificial, entre outras coisas, e um outro aplicativo que usa o Flask, por exemplo, com banco de dados e bibliotecas específicas, o Virtual Env vai me permitir isolar esses dois aplicativos sem eu precisar instalar a mesma biblioteca para todos. Ou seja, as bibliotecas que são utilizadas no software web vão ser isoladas no aplicativo web, enquanto as bibliotecas de inteligência artificial e processamento de dados vão ficar somente no aplicativo de dados. Então, dessa forma, eu posso criar requerimentos específicos para cada projeto sem interferir nos demais projetos, preservando assim o interpretador padrão do Python. Uma das coisas que acontece quando nós clonamos um repositório ou criamos um novo projeto é a ausência do Virtual Env. Então, como vocês podem ver, aqui no meu VS Code, eu acabei de abrir o VS Code, eu estou sem a pastinha .venv, ou seja, aquela pasta do Virtual Env que deve aparecer aqui. Então, eu tenho quais opções para resolver esse problema? Eu posso muito bem abrir o meu terminal e criar o Virtual Env manualmente, ou eu posso muito bem vir aqui nessa configuração, onde eu eu escolho qual é o interpretador Python que eu devo utilizar, se é o da máquina, se é o interpretador universal do Python, ou se é um ambiente virtual que eu vou definir. Lembrando que eu não preciso necessariamente ter a pasta .venv. Essa pasta .venv é apenas uma nomenclatura padrão, onde nós podemos colocar qualquer nome que nós quisermos. Então, eu posso ter inclusive mais de um ambiente virtual dentro do mesmo software, porque como eu disse, caso eu precise testar bibliotecas que não vão ser oficiais do meu projeto ou bibliotecas que possam estragar o meu projeto, eu posso simplesmente criar um ambiente virtual secundário, instalar essas bibliotecas e eu não vou ter prejuízo nenhum àquele ambiente virtual que já está funcionando. Mas vamos para o que interessa, que é a criação de um Virtual Env, e eu optei aqui nesse caso por utilizar o próprio VS Code para criar para mim. Então eu vou clicar aqui na versão do Python, ele vai abrir a janelinha onde eu vou poder ou inserir o caminho manualmente, ou utilizar o interpretador padrão da máquina, ou seja, essa daqui é a instalação oficial do Python, ou criar um ambiente virtual. Eu vou simplesmente criar um ambiente virtual, lembrando que se o seu .venv, o seu ambiente virtual já estiver aqui, você vai conseguir encontrar o caminho dele lá, mas no nosso caso nós vamos ter que criar um do zero. Então eu vou selecionar a primeira opção aqui, que é o venv, criar uma pastinha .venv no espaço de trabalho atual. Ou utilizar o Anaconda, né? Mas vamos para o Virtual Env. Clica aqui. Ou eu insiro o caminho do instalador do Python, ou eu seto o caminho padrão, que é o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no Python. Selecione as dependências a serem instaladas. No caso, eu já tinha falado sobre isso. A gente tem aqui um arquivo de requirements.txt. Eu vou selecionar esse arquivo requirements e ele provavelmente já vai instalar todas as dependências do meu projeto. Para fins de curiosidade, quando eu clico aqui no arquivo requirements,
eu tenho todas as bibliotecas que eu vou precisar, inclusive a biblioteca do Flask, porque lembra, o Flask ele é um framework escrito em Python, então nada mais, nada menos, o código que está escrito aqui é Python, porém ele vai precisar aqui de algumas bibliotecas do Flask, que vão ser instaladas a partir do VirtualEnv. Então vamos lá, clicar aqui em OK, eu vou deixar ele trabalhar para mim, ele vai fazer todos aqueles comandinhos do python-m.venv, depois ele vai ativar, vai atualizar, vai instalar as dependências. Selecionado, ótimo, ele já trocou o VirtualEnv, veja que todos os erros que aconteciam aqui sumiram. Eu vou fazer uma verificação manual aqui no terminal, eu vou vir aqui, vou subir o terminal. O meu mouse não está me ajudando, mas tudo bem. Eu vou fazer algumas verificações. A primeira verificação é ativar o VirtualEnv. Repara, eu não estou vendo o indicador do VirtualEnv aqui em cima do meu terminal. Então eu tenho que ativá-lo com o comando source. A pasta .venv que não estava, agora está. Se você estiver utilizando o Windows, essa pastinha vai se chamar scripts. Não se esqueça de trocar por scripts. Eu vou chamar aqui o .venv. Vou utilizar o tab para completar. Sempre utilize o tab para completar o seu terminal. Agora, se você quiser digitar, nada importa, mas o tab ele vai evitar erros de digitação. Pasta bin. Dentro da pasta bin, lembrando que se você tiver no Windows, essa pasta bin vai se chamar scripts. Aqui eu tenho os atalhos, né, para o interpretador do Python. E por fim, essa pastinha lib, ela vai ter todas as bibliotecas da minha aplicação. Eu vou repetir de novo aquilo que eu falei. Se eu precisar instalar uma nova biblioteca que possa ser uma biblioteca de testes, eu vou simplesmente criar um novo ambiente virtual, vou manter o original, vou criar um ambiente virtual novo, vou instalar essa nova biblioteca, instalar as bibliotecas de requerimento. Se tudo der certo, eu apago o antigo. Se tudo der errado, eu apago o novo e volto para o antigo que estava funcionando. Isso é uma forma da gente evitar problemas no nosso aplicativo. /bin activate. Esse script activate, que está bem aqui na pasta do VirtualEnv, veja, ele vai ativar o ambiente virtual para mim. Quando eu inicio, no caso o meu terminal está com bug, ele vai indicar o VirtualEnv. Como que eu faço para verificar isso? Eu posso simplesmente chamar um interpretador Python, é a forma mais simples de verificar. E aí eu vou ter acesso aqui ao interpretador Python e eu vou fazer um from Flask import Flask. Por quê? Eu tenho a biblioteca do Flask lá dentro. Então veja, ele não ativou o VirtualEnv para mim. Pode importar. A biblioteca do Flask está errada. Opa, bom, deu certo. Então, um erro de digitação aqui. Eu consegui verificar o Flask está instalado. Eu vou usar o comando exit, a função exit para sair. Tá aí, galera, tá funcionando o VirtualEnv. Eu vou tentar corrigir o problema no meu terminal, porque que ele não está utilizando. Tem um outro comando que eu não vou me lembrar agora, eu me esqueci. Ele simplesmente mostra em qual ambiente virtual nós estamos. Mas não importa agora no caso. O objetivo era resolver o problema para a gente poder inserir nosso ambiente virtual. Então, fica por hoje. Assistam os outros vídeos da série Aprenda Flask. Muito obrigado.